Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler a biografia do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Todo mundo sabe que o Leonardo é um dos maiores gênios da história. Mas tu sabia que ele era também um procrastinador? Pois é, o cara que pintou a Mona Lisa e que teve invenções muito à frente do seu tempo. Ele tinha o hábito de procrastinar, de deixar coisas inacabadas e olhar para uma tela por horas sem fazer nada. Parece contraditório, né? Afinal, como alguém que procrastinava tanto conseguiu deixar um legado tão brilhante para a humanidade? Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como que o Leonardo usava a procrastinação ao seu favor e outras lições importantes que eu tirei deste livro. Normalmente, a gente pensa na procrastinação como sendo algo negativo. Mas no caso do Leonardo, ele usava isso como parte do seu processo criativo, e não só como um momento de preguiça ou falta de motivação. Às vezes, o Leonardo passava longos períodos só olhando a pintura e aparentemente sem fazer nada. Ele procrastinou muito quando estava pintando o quadro da Última Ceia. No livro, ele fala que para esse quadro em específico, o Leonardo passava horas, às vezes, só olhando a pintura que foi feita numa parede, dava uma pincelada e simplesmente ia embora. Mas para ele, esse tempo não era um desperdício. Era um período em que as ideias marinavam e tanto a intuição como o raciocínio se consolidavam na mente dele. Ou seja, a procrastinação pode ser um período onde a nossa mente continua trabalhando, mas em silêncio. O próprio Leonardo falava que homens que têm gênio elevado, às vezes, realizam mais trabalhando menos. Isso comprova que ele via a pausa como parte do seu processo criativo. Não era ausência de trabalho, mas um tipo de trabalho invisível, onde a mente organiza os conceitos, conecta as ideias e busca soluções sem uma pressão imediata. Então, o que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre a procrastinação do Leonardo e a procrastinação comum. Na procrastinação comum, a gente deixa para depois, seja por falta de motivação ou por medo da tarefa. E na procrastinação do Leonardo, a gente acumula observações, informações e até inspirações antes de a gente finalizar uma tarefa ou um trabalho. É um atraso produtivo. Ele observava todos os detalhes e depois permitia que isso tudo fosse digerido até amadurecer. Então, a lição prática que a gente pode tirar disso é que nem sempre a gente precisa forçar uma produtividade imediata. A gente pode e deve fazer pausas e ter momentos de ociosidade. Isso vai ser fundamental para a qualidade do nosso trabalho final. Eu diria que o segredo está em procrastinar ativamente. Encher a nossa mente de dados, referências, ideias e depois dar um tempo para isso se organizar naturalmente na nossa mente. Outro ponto que vale destacar é que o Leonardo respeitava os fatos. Ele não se contentava só com o mundo das ideias. Se ele tinha uma ideia, ele tinha uma hipótese, ele ia lá e testava, ele fazia um experimento, até que ele tivesse uma conclusão da hipótese que ele tinha. E se os resultados mostrassem que ele estava errado, ele simplesmente abandonava aquela teoria e começava outra do zero. Então, outra lição que a gente pode tirar é que precisamos ser corajosos o bastante para mudar de ideia quando os fatos nos mostram que a gente está errado. Parece óbvio, mas eu diria que isso acontece cada vez menos hoje em dia. Outra lição que eu tirei desse livro foi a de não viver em caixinhas, e sim perseguir interesses de áreas diferentes. Por exemplo, o Leonardo transitava sem barreiras entre várias áreas, como a arte, a engenharia, a ciência e até mesmo a anatomia. Tanto que foi só por ele compreender como a luz atinge a nossa retina que ele foi capaz de pintar as perspectivas de forma perfeita nas obras dele. Outra coisa que fez o Leonardo ser diferente de todo mundo
foi a curiosidade. Ele queria entender absolutamente tudo, desde o que faz uma pessoa bocejar até como a luz entra no olho e faz a perspectiva ser diferente em uma pintura. Ele estudava a língua de pica-paus, os músculos do rosto e até a luz da lua. Ou seja, ele era um curioso nato, até de forma bem obsessiva e até aleatória. Então, essa é outra coisa prática que eu tirei do livro. Tentar ser mais curiosa com as coisas ao meu redor. Na verdade, voltar a ser curiosa. Porque quando a gente é criança, normalmente a gente tem mais esse senso de curiosidade, de se impressionar quando a gente entende como uma coisa funciona. A ideia é tentar manter aquele senso infantil da gente se questionar e perguntar o porquê e como as coisas são como são. Pensa comigo, quando foi a última vez que tu se perguntou, por exemplo, por que o céu é azul? Na infância, essas perguntas são bem naturais, mas por algum motivo na nossa vida adulta, a gente vai perdendo esse questionamento, essa curiosidade. Mas o Leonardo, ele nos mostra na sua história que ele sempre teve esse senso de curiosidade, de se olhar para o mundo e tentar descobrir coisas novas ao longo de toda a sua trajetória até o fim da sua vida. Muita gente diz que ele se perdia em distrações, que deixava obras inacabadas porque se desviava o tempo todo com outras pesquisas, outras indagações que ele tinha, e que isso prejudicou o trabalho dele. E de fato, até às vezes prejudicou, porque ele acabou deixando de ganhar algumas comissões por deixar algumas obras inacabadas. Mas eu acho que foi justamente essa abertura para se deixar distrair que enriqueceu a mente dele. Foi justamente esse olhar para outras coisas que fez com que ele enriquecesse todo o conhecimento que ele tinha. E o fato de ele perder dinheiro não deixava de instigar ele a tentar adquirir mais conhecimento, porque no fim das contas, para ele, o conhecimento era mais importante do que o que ele estava recebendo pelas suas obras. Cada desvio, cada curiosidade inesperada gerava uma nova conexão. E a criatividade, no fim do dia, nasce dessas conexões inesperadas. E falando em criatividade, se você quer aprender a ter ideias criativas, mesmo que você não se considere uma pessoa criativa, eu já falei sobre isso e eu vou deixar esse outro vídeo aqui do lado para te acessar. Nele eu explico um processo simples para tu ter ideias criativas. Te vejo lá. Um grande abraço, tenha um excelente dia. Valeu!